Hoje a gente vai falar um pouquinho das coisas que a gente não tem controle. Uma das coisas que a gente não tem controle é como as outras pessoas nos percebem, o que as pessoas pensam da gente, né? Como elas agem quando estão com a gente. Essas coisas a gente não tem controle. Não tem como controlar nem as coisas que elas falam pra gente, a não ser que você se afaste das pessoas, se afaste de todo mundo e não escute a opinião das outras pessoas. Todo mundo tem uma opinião a respeito de você, cada um tem uma opinião diferente a respeito daquilo que você está fazendo, do seu trabalho, da sua vida, né? Da maneira como você vive. E muitas vezes não é a maneira que você acredita que é, né? As pessoas te veem de um jeito e a gente se vê de outro, né? É normal a gente se ver de um jeito, que a gente faz as coisas certas, corretas, e outras pessoas olham pra gente e não veem da mesma forma que a gente nos vê, né? Então, muitas vezes a gente não tem como controlar. Há muitos anos atrás, né? Os filósofos também já falavam a respeito disso, que a gente não consegue. Tem coisas que a gente tem controle, tem coisas que a gente não tem controle, né? E tem coisas que a gente não tem controle de jeito nenhum, né? E ele falava muito nisso, né? Tinha um filósofo, tinha, né? Existia na época, antes de Cristo, até na época de Marco Antônio, na época dos imperadores, e se falava já ali em dicotomia e tricotomia. O que é? A dicotomia é essa distinção, né, das coisas que você controla e das coisas que você não controla. E também a tricotomia, que seria, né, uma distinção das coisas que tem controle, das coisas, né, que não tem controle, das coisas que não tem controle nenhum. E o pensamento das outras pessoas e como as pessoas pensam a respeito está relacionado a isso. Coisas que a gente não tem como ter controle. Então você não precisa ficar, né, ficar ali preocupado com o que as pessoas pensam de você, as pessoas, do jeito que as pessoas, né, falam de você, porque por mais que elas tentem, elas não vão reconhecer em você, né, o que você é realmente. O que a gente é, muitas vezes, a gente vai mudando com o tempo, né? Você nunca é a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que era, né, há 15 minutos atrás, né, há um ano atrás. Não sou a mesma pessoa que é há uns meses atrás. Muito da minha vida já mudou, então as coisas do passado, quando a gente pensa nas coisas que a gente fez e que não deu certo, nas coisas que a gente fez e que deu certo, a gente já não é mais aquela mesma pessoa. Ali a gente já observou muitas outras coisas, muitas outras coisas aconteceram na nossa vida, e muitas vezes as pessoas ainda ficam nos julgando pelo aquilo que a gente fez no passado. E você também muitas vezes acaba julgando outras pessoas por coisas que elas fizeram no passado e que a gente muda, né? A gente vai mudando a cada minuto, a cada segundo, cada informação que a gente vai recebendo das outras pessoas, a gente muda nossa maneira de pensar, a gente muda, né, a nossa maneira de ser, a gente vai evoluindo, vai crescendo. O normal é isso, é que a pessoa evolua, que a pessoa cresça, que ela mude de ideia. Algumas pessoas continuam querendo viver de passado e continuam, né, se agarrando às ideias do passado e muitas vezes não querem mudar. Mas mesmo assim, há uma coisa ali que elas acabam mudando, né? Que a gente vai mudando a visão. É como você, cada vez que você vê, né, uma mesma pintura, né? Se você, cada vez que você olhar uma pintura, né, dali um ano, dali 2 anos, você vai ter uma opinião diferente daquela pintura, né? Aquelas coisas ali para você vão se tornando diferentes, né? Quando, com o passar do tempo, é algo familiar para você, né? Quando você vê várias vezes uma coisa, aquilo vai se tornando familiar. E às vezes algo que você não achava. É como muitas vezes você conhece uma pessoa e não acha aquela pessoa, né? Não acha aquela pessoa assim tão bonita. Aí com o tempo você vai se acostumando e você começa a achar aquela pessoa muito mais, né, bonita do que você achava que ela era. Por quê? Você começa a conhecer a pessoa, né? Começa a ver os hábitos dela, começa a ver o jeito dela e você começa a achar aquela pessoa mais bonita do que ela era no começo que você conhecia. E outras pessoas ao contrário, acontece ao contrário. Quando você olha e às vezes olha uma pessoa e acha ela bonita, e você começa a conhecer aquela pessoa, e com o tempo você começa a ver que aquela pessoa não é tão bonita assim, né?
que ela tem os seus defeitos, né? Como você começa a prestar atenção nos detalhes e começa a ver que não era tudo aquilo. Então, o que que acontece? A gente começa a se familiarizar com as coisas, né? E começa a achar diferentes, né? As coisas que a gente pensava há um mês atrás, esse mês já é diferente, porque você já conheceu a pessoa e começou a ver que ela era diferente. Mas tem coisas que a gente não pode mudar. É como eu estava falando, quando a gente fala, né, nos pensadores, hoje a gente vai falar nos pensadores antigos, né, que trouxeram para nós muita sabedoria e muito conhecimento. E a gente busca, através desses pensadores, tirar algo que realmente a gente possa usar na nossa vida. Eles falavam muito que a gente não, né, na sua ideia, né, Epiteto já dizia, né, que a gente não devia se preocupar com aquilo que as outras pessoas estavam pensando, né? Porque as pessoas pensam da gente de uma forma que a gente muitas vezes não é, né? Elas têm uma ideia do que a gente é, né? Imagino que a gente, das coisas que a gente está fazendo, que a gente está pensando, e às vezes não é aquilo. Então a gente não deve, para pessoas também que a gente, né, não conhece, pessoas que nem te conhecem e acabam tirando, né, algumas ideias sobre você. Então ele sempre falava nisso, né? Nessas coisas que a gente não tem controle. E que as coisas que a gente não tem controle, a gente não tem que tentar controlar, a gente tem que deixar a maneira como as pessoas pensam. Eu, há um tempo atrás, eu me preocupava muito do que as pessoas estão pensando de mim, que eu estou fazendo vídeo, que eu estou, né, que eu estou ali. Muitas pessoas pensam, né, que você é uma pessoa mais velha, que você, né, já tem uma idade mais avançada, que você não é nenhuma jovenzinha, que você não tem o que, né, o que mostrar. Todo mundo tem algo que possa ensinar para outras pessoas. Independente da sua idade, daquilo que você tem algo para ensinar, você tem algo que você buscou conhecimento, você tem algo que você aprendeu, você tem algo que você gosta de fazer e que você pode ensinar para outras pessoas. Mas tem muitas pessoas que não acreditam às vezes em você, não acreditam no seu trabalho, naquilo que você faz, elas podem rir de você. Então essas coisas a gente não tem controle. A gente não consegue controlar o que as pessoas pensam da gente, mas a gente tem que tentar não se, como é que é? Você não pode deixar de fazer as coisas porque outras pessoas acham que aquilo que você está fazendo não vai dar certo, que aquilo que você está fazendo não é para você. Essas coisas sem controle, a gente simplesmente tem que escutar as coisas que as pessoas dizem, ou talvez nem escutar, mas simplesmente deixar para lá, né? Porque se você vai escutar todas as coisas que você escuta das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas nem falam para você, mas falam para outras pessoas, e você vê, né? Vê que as pessoas estão falando coisa, né? É interessante como a gente sente quando outras pessoas falam da gente, e a gente percebe que as pessoas estão falando. Eu não sei como vocês se relacionam com isso, né? Mas eu, no primeiro momento, quando eu sinto que uma pessoa, né, falou alguma coisa de mim, eu já percebo naquele, né, naquele mesmo momento. Isso é uma questão da gente ter uma sensibilidade, né? Todos nós temos essa sensibilidade, alguns, né, têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem a sensibilidade de perceber quando uma pessoa gosta ou não gosta, quando uma pessoa fala mal ou não fala de você, e você consegue perceber. É uma coisa interessante, mas é uma verdade, né? A gente consegue perceber, mas a gente não pode deixar de fazer alguma coisa por esses motivos, né? Porque as pessoas não gostam do nosso trabalho ou falam mal do nosso trabalho, a gente simplesmente tem que escutar, né? Esses dias eu tava vendo também um vídeo no YouTube, né, de um cara lá, de um americano, que ele faz, né, que ele faz bastante entrevistas, né, com pessoas, né, que trabalham também com dinheiro, pessoas relacionadas que têm sucesso, atores, atrizes, pessoas importantes, né, pessoas lá que tem bastante dinheiro, e ele tá sempre fazendo entrevistas e perguntando, né, qual a forma, qual a maneira que ele encontrou, né, que eles encontraram de alcançar aquilo que eles queriam. E cada um dá a sua explicação, e uma explicação que eles dão sempre é que eles não podem se preocupar com que as coisas que as pessoas, né, responder a comentário, responder as coisas que as pessoas falam. Então a gente tem que estar na nossa, né? É um momento que a gente não pode
Tipo, se você não pode, se aquilo que você não pode controlar, então você deixa passar. Né? Você não consegue controlar o que as pessoas falam de você, não consegue controlar, então você não pode focar nisso e se focar em outras coisas. Focar naquilo que realmente você quer fazer. Aqui a gente está sempre tentando para que você faça algo diferente na sua vida e que você pense de uma forma diferente. Modificar o nosso pensamento e muitas vezes tentar entender as pessoas ou entender você, aquilo que você quer, é importante você entender, né? Muitas vezes você está aí parado, podendo fazer algo que realmente você gostaria de fazer, né? E você está confortável, né? A gente se diz assim, é confortável para você não levantar cedo. Muitas vezes eu pensei assim, tá tão boa a cama, né? Tá tão quentinho, tá tão gostoso. Aqui na minha cidade é mais frio, então agora a gente tá numa época de frio. E muitas vezes você fica ali querendo, né, ficar na cama ali porque tá aquecido, tá confortável e você não quer levantar. Mas quando a gente quer fazer algo, a gente tem que ter ação, né? Eu tenho que me levantar, eu tenho que fazer algo. Eu não posso ficar aguardando a vida, deixando a vida passar, porque uma hora isso que você faz vai te dar alguma diferença, né? O fato de você ficar parado e não fazer nada vai te trazer algo também ruim. O fato de você fazer alguma coisa pode te trazer algo bom, né? Pode fazer uma modificação na sua vida. Então, a gente muitas vezes, esse conforto que a gente tem, às vezes é ruim, né? Porque você acaba querendo continuar naquele conforto. É muito fácil você estar, né, cheio de contas para pagar e você ficar deitado na cama e ficar debaixo das cobertas achando que quando você levantar tudo não vai existir, né? Você não vai ter mais contas para pagar. Enquanto você tá ali, ninguém vai te procurar, mas uma hora alguém vai te procurar. Alguma hora as contas vão bater na sua porta e você vai ter que atender. Então a gente sempre pensa, é desconfortável se levantar cedo, fazer alguma coisa, iniciar alguma coisa. Muitas vezes não é confortável, mas às vezes a gente faz pelo um bem maior, pelo bem da gente. Construir algo que a gente gostaria de fazer, ter uma ideia. Quando você tem uma ideia e você quer realizar aquela ideia, quando você tem um sonho, tem uma vontade de fazer alguma coisa, ou quando você já está fazendo e muitas vezes, né, você está fazendo alguma coisa e aí chega um dado momento que a gente desanima, né? A gente começa a fazer, a gente está assim em altos e baixos sempre, é uma coisa que eu sempre falo aqui. A gente hoje está com uma energia, né? Uma energia para fazer alguma coisa e no outro dia você parece que aquela energia já baixou. Uma coisa bem interessante que eu estava ouvindo falar, né? Que eu vejo muito vídeo, leio muitos livros e uma coisa que eles falam que é assim, quando você fala muito naquilo que você vai fazer, quando você começa naquilo que você vai realizar, o que vai acontecer na sua vida, e você começa a falar para muitas pessoas a respeito daquele assunto, que você, né, vai abrir um negócio, que você vai fazer algum negócio, e você, ano que vem, eu vou começar a fazer um negócio, daqui um mês eu vou começar, eu vou viajar, né? Eu vou fazer algo e a gente começa a falar para várias pessoas aquilo que a gente vai fazer, que vai dar certo, que você tem um negócio já em mente, que aquilo vai dar certo, que você vai começar e o ano que vem vai acontecer isso, acontecer aquilo, e em algum momento acaba, né? O seu cérebro já começa a se acostumar com essa ideia. Quando você fala para todas as pessoas aquilo que você vai fazer, seu cérebro começa a se acostumar com essa ideia e ele começa já na sua cabeça como se aquilo já estivesse pronto, né? Já tivesse acontecido, né? Aquilo na sua cabeça fica como já tivesse acontecido. E o que acontece? Muitas vezes acaba não acontecendo, porque você começa a desanimar. Porque aquela euforia que você tem no começo, de começar a fazer, quando você começa a contar para todas as pessoas, você acaba largando aquela energia e você fica com aquela energia de, né? A energia mais baixa, já de não fazer, de perder aquele compromisso, né? De não estar tão afim de fazer, você já não está mais afim. Então, por quê? Você perdeu aquela energia, né? Você perdeu aquela garra, aquela energia de fazer aquele seu negócio. Então, pense muito bem quando você for falar das coisas que você vai fazer, que você pretende fazer. A gente está sempre aqui lutando para que todas as pessoas consigam viver uma vida melhor. Quando a gente procura fazer algo, quando eu falo aqui das pessoas fazer algo para melhorar as suas vidas, né? A realização num sonho, é porque muitas vezes o tempo passa
E a gente vê, né, muitas pessoas que depois, quando elas envelhecem, né, elas ficam mais velhas, às vezes estão ali, né, e a gente pergunta para elas, né, o que elas gostariam de ter feito na vida. E muitas delas gostariam de ter um tempo mais, de ter feito mais coisas na vida, de ter realizado sonho, trabalhado naquilo que elas sempre sonharam, né, ter feito algo assim, de repente uma mudança, ter viajado mais, ter ido em outras cidades, ter conhecido outras pessoas, né? E até tem casos de pessoas também que acham assim que poderiam, né, ter levado uma vida melhor, né? Uma vida mais feliz, né? Com mais felicidade, poderiam ter brigado menos, ter chorado menos, né? Muitas vezes ter abraçado mais, ter falado mais com as pessoas, né? Ter tido mais carinho com as pessoas. Então a vida vai passando e a gente vai deixando, né, essas coisas, a gente muitas vezes esquece. Eu também muitas vezes, não acontece só com você, mas a gente às vezes para pensar e ver que a gente deixa muitas coisas. Eu deixei na minha vida muitas coisas para trás, né? Alguns sonhos que eu queria realizar, algumas coisas, e hoje eu faço esses vídeos para que você também, vocês jovens que estão começando, né, ou vocês que são, né, pessoas maduras, né, que estão aí, já fizeram muita coisa na vida e agora, hoje em dia, tem um tempo de fazer, como eu, fazer aquilo que vocês querem, que vocês gostam de fazer, né? E usar dessas coisas para melhorar a sua vida. Às vezes não é abrir um negócio, mas muitas vezes é fazer aquilo que você sempre teve paixão de fazer e nunca fez, né? Quantas pessoas, às vezes, quando, né, se aposentam, é que elas têm aquele tempo para fazer coisas que elas não faziam antes, né? Trabalhar em outros lugares, viajar, né? Criar alguma coisa. Quantas pessoas criaram depois de aposentado, né? Ficaram ricas, poderosas, tiveram sucesso depois de se aposentar, porque tiveram mais tempo para pensar, mais tempo para agir, mais tempo, né, de não ter medo. Com a idade a gente não vai tendo tanto medo das coisas, né? A gente começa a pensar que as coisas, né, que a gente começa a ter mais coragem. E um dos fatores que faz com que a gente faça alguma coisa ou que deixa a gente, né, fazer é a coragem. Muitas vezes, quando você não tem muita coragem de fazer alguma coisa e depois com o tempo você vai tendo coragem, porque você não tem muito mais a perder, né? A gente, quando é nova, a gente às vezes, né, tá começando, tem filhos pequenos e acha que tem muitas coisas para perder, e aí você acaba não fazendo seu negócio, acaba não fazendo alguma coisa, continua trabalhando. E muitas vezes não. Você pode levar todas as coisas como um motivo, né? O seu motivo para começar a fazer alguma coisa diferente pode ser seu filho pequeno, né? Uma vida melhor para ele, pode ser para sua filha. Então, essas coisas, né? Pode ser até para um parente seu, né? Seus pais, alguém, pode ser pessoas da sua família que você quer ajudar, amigos seus. E a gente muitas vezes só consegue ajudar quando a gente faz algo para melhorar, quando a gente faz algo, né, que você, até para os seus filhos, quando você vive uma vida sem fazer aquilo que você, né, a vida toda você nunca fez aquilo que você queria fazer, e você não consegue ter, você não consegue, porque os filhos copiam muitas coisas que a gente faz, e eles não tanto aquilo que a gente fala e diz para eles fazerem, né, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ter uma profissão. Muitas vezes eles não escutam aquilo que a gente diz, mas eles escutam a nossa força, a nossa garra, e muitas vezes seguem o nosso caminho, seguem a nossa maneira de ser. Muitas vezes eles fazem as coisas, né, eles seguem muitas vezes aquilo, né. Não digo que todas as pessoas, mas muitos, né, o que é o filho, ele não, muitas vezes ele não te escuta, né, que a gente diz, filho, não faz isso, filho, não faz aquilo, né, você vai ficar doente, bota um casaco, você vai, mas depois com o tempo aquilo vai ficando, né, na memória deles, né, e eles ficam com aquilo na memória. Quando eles ficam adultos, eles ainda ficam com aquela memória de ter que sair, ter que se agasalhar, porque a minha mãe sempre falava, tinha que botar uma touquinha, um casaco para sair. Então, essas atitudes, essas coisas, a gente pode mudar. A gente pode mudar a vida, né? Se você, mesmo sendo mais velho, mas você pode, quando você tenta fazer algo e consegue fazer algo e mostra para outras pessoas que você mesmo mais velho, você fez,
que ela também pode fazer. Você pode ser um referencial para outra pessoa também, ou ajudar outras pessoas mostrando aquilo que você faz, que você mesmo com mais idade, ou quando você mesmo muito novo, que você pode fazer coisas diferentes para realmente mudar a sua vida. A gente fala em mudanças, a gente fala aqui em pensamentos, a gente dá ideias, né, de pessoas que viveram já, né, viveram muito e tiveram muita sabedoria, né, sabedoria para entender as coisas e que nos deixaram como eu posso dizer, que nos deixaram essas mensagens, esse conhecimento, essa história toda que a gente tem aí, né, de muitos filósofos, né, de muitos cientistas que deixaram para nós ideias. E uma das ideias deles é que quando você não, coisas que você não pode controlar, então você não tente controlar aquilo que você não pode controlar. Controle somente as coisas que você pode controlar. Não tente controlar a vida dos outros, o pensamento, o que os outros falam. Controle a sua vida e as coisas como você quer. Mas deixe de lado de ouvir as coisas que não tem controle. Ou entender as pessoas que você não consegue, né? Que elas não conseguem te entender. Deixe isso para depois, viva a sua vida, né? Faça as suas coisas, tenta ser uma pessoa, né, justa, tenta conseguir mais conhecimento para aquilo que você quer fazer. O conhecimento, a gente sempre fala que o conhecimento é a base de tudo. Quando você lê mais coisas, lê mais livros, quando você tenta entender, você começa a adquirir mais conhecimento. E quando você adquirir mais conhecimento, você abre a sua mente. Você não precisa ter faculdade, não precisa ter grandes estudos. Você pode ter uma 8ª série e uma 5ª série. Mas no momento que você começa a ler e começa a entender, você começa a aprender muitas coisas. O conhecimento à base dos livros é muito importante. Ler livros faz com que a nossa mente, né, ela funcione melhor. Independente da idade que você tem, leia livros, tenha conhecimento, né? Aprenda muitas coisas, né? Se direcione para aquilo que você quer aprender, né? Se direcione por uma vida que você quer viver, uma vida saudável, uma mente saudável também. Hoje a gente deixa o nosso vídeo por aqui. Espero que você, né, entre olhando nossos vídeos. Eu tenho vários vídeos aqui falando. A gente também trabalha com anúncios, fala muito em anúncios, né? Coisas que você